Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao Talk Show Despertar com Tati Pinheiro. Eu estou Tati Pinheiro e serei a sua guia na sua jornada do autoconhecimento. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a expansão da consciência e ativação na 5D. E eu estou com duas convidadas muito especiais. A querida Paula Cabral, minha parceira já de canal, minha amiga, e a doutora Josiane Barros, que está chegando pela primeira vez, mas já está sendo recebida como se fosse de casa. Então, sejam muito bem-vindas. Gratidão, que honra estar aqui Tati. com você. Muito obrigada, Tati. Eu que agradeço, Maravilhosa. uma alegria estar aqui recebendo vocês. E a ideia do talk show é a gente colocar um tema e daí a gente vai se aprofundando. Então, quem quiser interpelar, fiquem à vontade, é uma conversa, tá bom? Maravilha. Então, quando eu sugeri para vocês o tema da expansão da consciência, a Paulinha falou assim, vamos colocar a relação do corpo também nesse processo da expansão? Eu confesso que eu não entendi muito bem o que vocês queriam, então a hora é essa de explicar. Exatamente. Qual é a ideia de trazer Posso começar? o corpo? Pode, Claro, amiga. Comece. Então, nós temos 4 corpos, né? O corpo físico, o corpo espiritual, o corpo mental e o corpo emocional. E a gente quer muito acessar o corpo espiritual, a gente quer expandir a nossa consciência depois que a gente desperta. Essa é a busca desse processo de evolução. E só que o que a gente não entende é que para a gente acessar os outros corpos, a porta de entrada é o corpo físico. Porque ele é a primeira casa, a primeira morada da consciência é o corpo físico. Uhum. E quando a gente pensa em corpo espiritual, não dá para a gente acessar um corpo espiritual, acessando o campo quântico, acessar o teu eu superior, sem você estar numa frequência vibracional adequada, no mesmo nível elevada. Uhum. E onde que mora essa frequência? No corpo físico. Porque o teu ser, o teu coração está no teu corpo físico. Tudo que você tem de experiências sensoriais, tudo que você sente é através do corpo. Então, o sentimento é a linguagem do corpo físico. E olha só, um corpo em guerra, ele deixa o teu cérebro em guerra, incoerente. Aí você perde o alinhamento principal para você acessar esse campo quântico e se desenvolver e expandir a sua consciência, que é o alinhamento, a coerência cardíaca e cerebral. Uhum. Esse alinhamento você perde, porque se o teu cérebro está incoerente, você é incoerente. E olha que engraçado. O teu cérebro está dentro do teu corpo e as pessoas não sabem disso. A gente acha que o nosso sistema nervoso, ele é só o central. Ele está só dentro da caixa craniana. E não, sabe quem é o teu sistema nervoso dentro de você? A tua coluna vertebral. Que é a tua antena. O teu fluxo energético, o teu Qi, que a gente chama na medicina chinesa, que eu tenho especialidade, que é o nosso fluxo vital, está na nossa coluna. Os 2 grandes meridianos que nós temos, que é o vaso governador e o vaso concepção, um nutre o teu yin, que é onde está todo o teu alinhamento dos teus centros de energia, dos teus chakras, e o outro ele é posterior, que nutre o teu yang, que tá atrás. Cada ponto de acupuntura segue essas linhas vertebrais. Por isso que alinhamento vertebral, alinhamento postural é alinhamento vibracional. Então, o teu corpo físico, ele é a chave, a porta para você acessar os outros 3 corpos. E a chave que abre essa porta é o bem-estar. Então, não tem como eu ter um corpo em guerra, com dor crônica, um corpo sedentário, um corpo fraco. Disfuncional, porque quando a gente está doente, alguma pecinha dessa engrenagem não está funcionando bem. Limitado, e eu querer acessar esses 3 corpos. Eu não vou conseguir. E olha que detalhe muito importante. No nosso corpo físico, nós temos 2 corpos de dor. Um corpo de dor é um corpo de dor derivado de limitações mecânicas, como hérnia de disco, problemas de coluna, artroses, que é o comum das pessoas hoje. As pessoas vivem com dor crônica, depois a gente fala sobre isso, porque não sabem tratar da maneira correta e ficam depreciando o corpo porque só tratam os sintomas. E sabe qual que é o outro corpo de dor? Um corpo de dor psicossomático, por experiências traumáticas armazenadas no sistema nervoso e no inconsciente. Então todos os teus traumas emocionais, até de vidas passadas, tudo, você armazena nesse corpo, por tensões musculares, por estagnações energéticas. E olha que interessante, um corpo de dor... Isso também está diretamente ligado ao bom funcionamento dos chakras, não? Total.
Porque esse alinhamento que eu falei, que está relacionado, que eu faço ligação com a medicina chinesa, com a coluna vertebral, olha que interessante também. Uma pessoa com desvio na coluna, uma escoliose, uma coluna em S, hipercifoses, hiperlordoses, assimetrias, tudo isso desalinha os seus chakras. Desalinha a tua energia. Então, por mais que a pessoa queira fazer reiki e tal, ela quer se conectar, ela quer expandir a consciência, ela quer usar técnicas de reprogramação mental, ela fica lutando com a mente. E ela não entende que é muito mais fácil ela começar pelo corpo. Sabe quando um exemplo muito clássico para as pessoas entenderem? A meditação. O que é a meditação? Um corpo em guerra não fica na meditação. A pessoa não consegue, uma pessoa com dor não fica. Uma pessoa que não tem dor, mas ela não consegue o quê? Se conectar com ela mesma. Ela fala que ela não aguenta ficar 2, 3 minutos. Por quê? Porque o inconsciente é o corpo dela. E ele já tem todos os programas armazenados da mente nele. Então ele já virou o mestre e era para ele ser o servo. Então ele não deixa ela ficar ali, porque ele quer sair, porque ele quer fazer 1000 coisas, ele quer experienciar as coisas do ambiente. Porque quando a gente não está nesse nível de expansão de consciência, entendendo como que eu faço para acessar esse campo, eu preciso de experiências sensoriais o tempo todo, porque eu vivo pelo ambiente, o ambiente me afeta. Na meditação, o corpo não está comendo nada, sentindo nada, fazendo nada, cheirando nada. Então ele quer sair dali. Isso é epigenética pura, né? Total. Isso é uma associação, na verdade, porque assim, eu tenho várias especialidades na área da saúde, então eu faço uma abordagem integrativa de neurociência, posturologia, medicina chinesa, espiritualidade e PNL. Cara, sensacional. Eu associo tudo. Você estava falando, quando você começou, eu lembrei do Greg Braden, quando você falou da questão da congruência, da coerência com a respiração, o batimento cardíaco e tudo mais. Isso vai. E agora eu lembrei do Bruce Lipton, com você falando dessa questão do nosso entorno, né? Eu estudo muito ele, o Joe Dispenza, vários, né? Mas assim, olha só que ali é uma panelinha, né? São todos amigos e... Todos amigos. E eles trazem ciência, né? A gente consegue desmistificar o místico. Isso. Porque assim, não dá para separar, não dá para falar de espiritualidade e não falar de saúde. Até porque o teu veículo aqui para você experienciar tudo é o teu corpo físico, então eu tenho que falar de saúde. E para as pessoas entenderem como que elas podem conseguir evoluir, expandir a consciência, elas têm que ter ferramentas. Não, e mais do que isso, Josi, eu percebi recentemente, porque eu estava 12 quilos acima do meu peso e meus exames de sangue todos enlouquecidos. Eu não sou uma pessoa muito ligada na estética, na aparência, então a vaidade não é... Eu sou vaidosa, mas não é essa vaidade, entendeu? E aí eu levei um susto, porque quando eu vi meus exames todos degringolados, eu tive exatamente esse insight. Eu falei, peraí, mas eu preciso dessa estrutura? Total. Não adianta eu estar evoluindo e fazendo milhões de cursos. E eu sei que eu estou evoluindo nesse sentido, porque eu estou muito dedicada. Mas se eu não cuidar do corpício, que é a minha casa nesse... O que adianta? Eu vou evoluir, mas eu preciso estar na Terra. E olha só, a minha Tati, missão é trabalhando, né, Paulinha? Você sente isso também, né? E olha só, desculpa, amiga, e tem que entender uma coisa, tudo aqui no planeta Terra só acontece através do corpo humano. Da matéria, né? Exatamente. Para acontecer qualquer milagre, qualquer um, ele precisa ser através de um corpo humano. Quando Jesus fazia os seus milagres, ele fazia através de um corpo humano. Para ter qualquer manifestação espiritual, precisa de um corpo humano, precisa desse veículo para trazer a mensagem. Nenhum espírito desencarnado ou nenhum anjo, arcanjo, seja lá o que for, pega num papel, numa caneta ou se materializa aqui para participar do podcast. Ele precisa de um veículo, que somos nós. E se o nosso corpo físico estiver enfraquecido por conta das dores, por conta de traumas e tudo mais, e N acumulação de energia pesada, esse veículo ele fica obstruído. E você não consegue transmitir a mensagem que você... Porque nem ela falou. Por que a pessoa não consegue meditar? Porque os canais estão obstruídos. Só para as pessoas em casa terem uma noção de como funcionam esses corpos. Imagina que esse corpo aqui, ele foi moldado pelo nosso perispírito. O que foi criado no cosmos foi um perispírito que tem todos os órgãos igualzinho o que nós somos, só que a matéria dele é mais sutil. Aí esse molde gerou esse corpo aqui. Ele é grudadinho no sentido de, imagina a minha mão aqui grudadinha. Quando eu faço assim, ó,
vários fiozinhos, muitos, assim, trilhões de fiozinhos são grudados nesse corpo, tá? Então, conforme você faz assim, é como se fosse, imagina vocês vendo um monte de fiozinho grudado. O que que acontece? Quando você tá com problemas, porque tudo começa aonde? De cima para baixo. O de cima, que eu digo, não é que vem do céu, é a tua mente. Tudo começa na nossa mente. A gente começa a guardar mágoas e rancor da pessoa que fez, que não sei o quê, porque meu pai, porque minha mãe, porque o Lula, porque o Bolsonaro. Aí começa com aquele negócio. O que que acontece? Lembra que nesse perispírito tem os órgãos? Começa a acumular essa energia que ela falou, densa, pesada, começa a criar nós. Imagina um monte de nó. A energia para de fluir, né? Essa Aí energia vital para de fluir. Fica né? um nó. Aí o que acontece? Vai Bloqueios afetar a gente, vai afetar a nossa coluna, vai ficar. Que nem eu Estagnações. ela falou pra mim que eu tava com uma dor aqui na minha perna direita, tal, por quê? Aí ela já começou a me explicar, porque eu estava, né, né, que você fala que o corpo, né, as pernas, elas te mostram um caminho, você tem que Elas te caminhar. levam. Elas que te levam. Olha como a mensagem do tudo, inconsciente eu passei pra ela, e ela, pegou um código. Entendeu? E parou de doer. Só de você trazer para nível de consciência, você já conseguiu curar. Você tá entendendo? De repente era até um movimento de autossabotagem, né? E foi o que ela falou. O nosso corpo, ele não pode nos comandar. A nossa consciência que tem que comandar esse corpo. Porque senão, o que acontece? Mas aí, Josi, é uma questão importantíssima, que você e eu somos da praia do autoconhecimento. O bom e velho, para mim é a base, eu falo sempre, o bom e velho autoconhecimento. Sim. Total. Porque o corpo, ele se utiliza, então, desses problemas, por assim dizer, para nos alertar de gatilhos, sabe por quê, não é? Tati? De dores, de mágoas, de Sabe coisas por mal quê? resolvidas. O teu corpo, ele é o teu inconsciente. Os teus 95% é o teu corpo. Sabe por quê? Ele tá só replicando o programa. Quando você aprendeu a dirigir, eu sempre dou esse exemplo para as pessoas me entenderem. Quando você começou a dirigir, eram tantas informações que você achou que você não ia conseguir. Ali você usava a tua consciência para... Nossa, mas olha, é espelho, é marcha, é embreagem e tal. Hoje, eu venho para cá conversando com ela, estrada, trocando a música. Quem me traz é o meu corpo, porque já está um programa ali. O programa, ele só roda. Então, por exemplo, você começou a andar. Cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Depois que você aprende o programa do caminhar, você não precisa mais colocar consciência para andar. Como falar um outro idioma também, quando você começa a traduzir o idioma e depois ele fica É o mesmo lado do cérebro que liga. O teu corpo é o inconsciente. Então, comportamento nada mais é. O comportamento revela o que tem na alma, revela o que tem no inconsciente. Então, por quê? Porque no teu corpo ficam armazenadas todos os processos emocionais que você viveu. E os traumáticos estão nos músculos. E o músculo em disfunção, ele vai gerar uma disfunção articular. E é por isso que as dores e as lesões, metade é por uma postura em desequilíbrio, por escolioses, hipercifoses, entre outros que a gente estuda na posturologia, na osteopatia, e a outra metade é psicossomático. Porque com a minha mente, como o cérebro não consegue interpretar, né, a mente, na verdade, ela não consegue identificar se o que eu estou imaginando é real ou não, eu estou projetando uma imagem do futuro muito ruim que eu não vou conseguir arcar com o salário dos meus colaboradores, tá? Para quem empreende. Só de você imaginar isso, já dá taquicardia, você muda a sua fisiologia. Porque você sente, né? Aí o teu cérebro, ele entende que é verdade justamente porque você está vibrando, você está sentindo. Aí olha só, o cérebro interpreta o que está na mente. Ele interpretou aquilo como real, ele produz os químicos do estresse que vai cair na corrente sanguínea, então você tem picos de hormônios do estresse, cortisol, noradrenalina, para te preparar para uma resposta a esse perigo iminente. Ele não consegue fazer uma leitura fidedigna, muitas vezes, que a minha tensão na coluna é por uma hérnia de disco. Aí soma a tensão na coluna porque eu tenho hérnia e não trato direito, uma escoliose que causou a hérnia. E ainda sou muito ansiosa, com uma mente projetada no futuro, porque eu não vivo estado de presença, porque eu não tenho autoconhecimento. Deixo uma mente vir no automático, porque eu estou vivendo programas que eu nem sei que são, que vêm das minhas crenças. Juntos os dois, lesão, dor. O fibromialgico dói o corpo inteiro. São traumas armazenados no sistema nervoso, junto com a parte mecânica, que geralmente são coisas do passado. Então, a pessoa tem dores musculares no corpo inteiro. Então, não dá para separar o corpo
do sistema nervoso, porque o sistema nervoso periférico é a minha coluna, que inerva tudo, nós temos neurônios andando no nosso corpo, e não dá para separar cérebro e mente. É aqui, ó. E não dá para separar o corpo da energia. Não. Né? É tudo uma coisa só. O teu campo eletromagnético, ele é feito através dos teus sentimentos, que é a tua vibração. E vem de uma hierarquia. Então, se eu não tiver autoconhecimento, como que eu elevo a minha vibração? E outra coisa, se eu sou sedentária, e se eu não tenho um autocuidado, e se eu vivo com dor crônica, eu não tenho uma vibração elevada. Por mais que eu tente fazer técnicas e pensar positivo, até entre num processo de autoconhecimento, colocando no papel os meus programas, se o meu corpo vive com dor crônica por uma lesão de hérnia, de artrose, que eu não trato na raiz, e eu vivo à base de remédio, eu vibro baixo. Por quê? Porque uma dor crônica vai informar para o meu sistema nervoso central que existe um perigo iminente. Ele vai mandar essa mensagem para o sistema límbico, que é o sistema das emoções. Isso vai apertar botões emocionais do passado e a resposta volta para o corpo. Toda vez que tu tem uma dor, volta uma resposta emocional para o corpo. Não é confortável sentir dor. Claro que não. Porque a via é bidirecional. Principalmente quando ela é repetitiva, no caso Isso da que eu ia crônica, falar porque agora. ela vira ela própria é um gatilho. Isso. Né? E aí, a dor crônica, a pessoa sente dor há muito tempo. O que acontece? É um corpo já sobrevivendo pelos hormônios do estresse. É um corpo em guerra. E aí é um sistema imunológico em guerra. Você debilita o teu sistema imunológico, as tuas defesas naturais por algo que é mecânico. Olha que coisa. E aí você começa a ter pensamentos negativos, ansiosos, labilidade emocional, transtornos emocionais. E você depressão, não faz a ligação. Quem tem dor no corpo tem depressão. Que é por viver com uma dor crônica, que é a realidade das pessoas hoje, Sim. por anos. E aí, como que eu vou manter a minha vibração elevada? Como que eu vou acessar os outros corpos? O campo quântico, o meu superior, a minha intuição, a minha criatividade. Não consegue. Porque você bloqueia o acesso, você bloqueia o Wi-Fi. Isso me lembra muito a questão da pirâmide de Maslow, né? Porque não deixa de ser, você tá na base da sobrevivência. Isso. Não é a sobrevivência da alimentação, mas é a sobrevivência da dor. Da dor. Para você, o teu corpo entende. Precisa para você estar vivo, exatamente. Então, você tá sobrevivendo. E o que a Josi acabou de falar? E aí não dá para você ir para as outras escadinhas da pirâmide, né? Não. Chegar na espiritualidade, não dá. Sabe por quê? O teu sistema nervoso, ele foi feito para te manter viva. Para te proteger. Isso. E aí, quando ele percebe que você tem sempre aquele processo inflamatório, ele vai concentrar a energia dele ali. E aí você perde a energia de reparação, que é o equilíbrio entre o sistema nervoso simpático e parasimpático. Você vive muito mais pelo simpático. E a tua reparação está no parasimpático. O simpático e o parasimpático é o yin yang da medicina chinesa. A tua paz de espírito, o teu acesso ao campo está no parasimpático. Que é nele que você baixa as ondas cerebrais. Entendi. Uma pessoa vivendo pelo simpático, ela está vivendo pelos hormônios do estresse, ela está vivendo pelo ambiente, ela está em ondas cerebrais muito altas. Entendeu? Porque o perigo é iminente. Então, percebe a importância? É um desgaste de energia total, monstruoso, né? Então, assim, como que você vai ajudar uma pessoa a acessar isso se não for pelo corpo? É muito mais fácil pelo corpo, né? Então, por isso que a gente une, né, Paula, a saúde com a espiritualidade. E a ciência hoje já viu que as duas... Porque a espiritualidade muda a química do teu cérebro. A gente conectar uma coisa da outra. A gente tem pesquisas agora, né? E esses neurônios que ela falou que estão circulando no nosso corpo, esses neurônios são memórias. Memórias, eles têm memórias. Por isso que a pessoa ela fica especificamente com dores no joelho. E só que as pessoas acham o quê? Que isso é normal. O que acontece? O que o tradicional nos diz? Ah, é normal, tô ficando velha, eu tô sentindo dor. Não, não é normal sentir dor. É normal você não ter dor e ter mobilidade para se mover. Como que eu vou conseguir trabalhar expansão de consciência? Como é que eu vou conseguir atender as pessoas como psicóloga, ou como fisioterapeuta, ou como qualquer outro trabalho que você tenha? Como é que eu vou conseguir auxiliar alguém se eu estou com dor, se eu estou sem movimento? Que nem, por exemplo, ela tá falando de uma paciente dela que trabalha viajando e tudo mais. E ela não consegue, tá sem fazer isso, por quê? Porque ela não consegue entrar no carro e ficar meia hora dentro do carro. Por quê? Porque ela sente dor na coluna. Entendeu? Então ela não consegue cumprir a missão. Ela consegue pôr que pôr é o marido. Não consegue cumprir a missão dela, entendeu? Sim. Então é uma frase que ela fala que eu até uso sempre, que é:
Uma alma forte, um espírito forte, não tem como habitar um corpo fraquinho. Então a gente tem que fortalecer nosso corpo. E como que a gente faz isso? Treino. Ai, mas eu não gosto de musculação, mas eu não gosto de não sei o quê, porque eu nunca fiz isso. Então, se você nunca fez, sabe o que vai acontecer? Você vai ter que fazer, sabe o quê? Fisioterapia. A vida toda. A vida inteira, porque tu não vai conseguir nem sentar na A privada. Paula tá levando super a sério isso, porque eu mando mensagem pra ela assim, vamos gravar um vídeo, não sei o que, não sei o que. Não posso, é o horário que eu tô treinando. Amiga, vamos conversar sobre tal assunto, não sei o que, quando eu voltar do treino. O treino, pra ela é assim, ela não mexe, porque a minha imunidade prioridade. Baixa. Desde que eu sou criança, se eu não treino, a minha imunidade, que é meu calcanhar de Aquiles, baixa e eu fico com bronquite. Entendeu? Mas isso eu descobri desde muito pequena. Agora, vamos entrar aí numa teoria da conspiração? Para o nosso sistema da indústria farmacêutica e tudo mais, não interessa que as pessoas se livrem da dor, né? Não. Porque a dor, ela te coloca, como o Ozzy Pena falou muito bem numa live comigo, ela te coloca num limbo, né? Que é entre você estar saudável e você morrer. Sim. Então, onde a indústria farmacêutica é permanentemente alimentada. E se retroalimenta. Exatamente. Isso não é interessante. E outra coisa, e as pessoas vivendo com dor, elas vão sempre usar o sistema. Principalmente, elas vão sobreviver à base de remédio. Usando sempre o convênio, fazendo aquelas 1000 sessões de fisioterapia que estão tratando o sintoma. Então, o corpo não consegue se autocurar quando o sintoma é tratado. Porque ele tem poder de autocura, só que os meios precisam estar livres. Mas ela põe na cabeça que é incurável. É incurável. Por quê? Porque ela já é sugestionada, muitas vezes, a operar direto, sem tentar os tratamentos integrativos que vão tratar ela e não o exame dela, porque ali é o exame que é tratado. Como que teu corpo vai se curar se eu estou tratando o teu exame? Porque a tua hérnia de disco, a causa não está onde ela está. Sim. E é ali que é tratado. Não, e falta muito essa comunicação multidisciplinar e interdisciplinar, né? Total. A gente acaba sendo... Sabe aquela foto do açougue, que você chega e o boi tá todo separadinho em partes? É exatamente isso, né? Eu entendo que é importante, a medicina precisa ter especializações para que vocês possam se dedicar bem a uma parte ou outra. Mas o ser humano, ele não é segmentado, ele não é fragmentado. Todo conectado. Ele não é, exatamente. Todo conectado. Você precisa ter essa conversa entre as especializações e trazer para essa conversa não só a espiritualidade, mas também as terapias integrativas, ditas holísticas, enfim. Porque é isso que vai curar. Porque, assim, o integrativo nada mais é do que tratar a pessoa para curar o que ela tem. Como? A Tati tem uma dor no quadril e uma dor na coluna. Aí ela fez o exame, deu lá no exame dela uma ressonância, uma hérnia na lombar e uma artrose no quadril, que é uma somatização da lombar, porque tudo é conectado. Como ficou só remediando, e remédio não tira dor mecânica, as pessoas tomam remédios fortíssimos e continuam com dor, porque é mecânico, e existem vários tecidos envolvidos, o remédio não consegue fazer isso, diferente de uma dor visceral, né, que ele tira. O que acontece? Aí eu tenho que mostrar para a Tati, numa avaliação, fazer ela entender como que o corpo dela fez mecanicamente para criar aquela hérnia, que é uma sobrecarga mecânica. E como que ela está fazendo, sem autoconhecimento, para criar com a mente as tensões musculares envolvidas nessas disfunções. Então eu trago autoconhecimento para ela, clareza, ensino a meditar, ensino a fazer técnicas de respiração diafragmática para ativar o parasimpático através do nervo vago, que é um modulador entre o sistema nervoso e todo o teu sistema visceral, que vai baixar tuas ondas cerebrais, vai te trazer autoconhecimento. E aí, o fato dela baixar as ondas cerebrais, ela vai ajudar o sistema nervoso a reparar esses tecidos, baixando os hormônios do estresse, subindo os outros hormônios da cura. Então, é um trabalho integrativo e não é só com um tratamento. A gente tem que usar a medicina chinesa, RPG, posturologia, quiropraxia muitas vezes, osteopatia, eu uso vários. Então, os profissionais, eles podem estudar várias especialidades. Até musculação, né? Desde que eles olhem o paciente dele como de maneira holística, entre corpo, mente e espírito, e a musculação. Aí a minha outra faculdade, que é a educação física, eu associo com a fisioterapia. Então, todos os meus pacientes eu mando para academia. Pode ir. Porque a pessoa fala, mas eu tenho esse problema, eu não posso ir. Pode sim, porque ela ensina a fazer
o exercício específico para aquele problema. Para aquele problema. Então, eu juntei tudo, Isso é criei um muito legal. método integrativo e vou sempre estudar a minha vida inteira. E hoje eu estudo Sim, muita muito espiritualidade, né, dentro de tudo isso. E ela está muito conectada. Para mim faz bastante sentido o que vocês estão dizendo, justamente porque nós somos esse ser vivendo na matéria, né, num Isso. planeta que é especificamente material, Isso. né? Tentando a neutralidade, saindo dessa dualidade enlouquecida Total. e onde a gente vive justamente uma pressão para que a gente se entenda como sendo partes. Exatamente. E não somos. Nós, como seres divinos, né? Nós somos o todo. E nós temos todos esses recursos dentro de nós. Só que a gente vai se esquecendo. Vai se esquecendo. E vai se Nós somos o desconectando. placebo. E a Tá gente se tudo na desconecta gente. do próprio corpo. Do próprio corpo. Porque para chegar numa dor crônica, quantas dores esse corpo já não sinalizou? Ixi, desde a Não infância, é? mas E levou você como sequer normal. ouviu. Normatizou. E você Porque sequer existe uma ouviu essa dor. crença do sistema, Dizer né, que é normal. para você acreditar que é normal, Envelhecer entendeu? e ficar E doente. você viver à base de remédio e desenvolver. Isso. E outra, quanto mais remédio você toma, menor é a tua chance de expansão de consciência e de despertar. Porque já tem componentes para te desconectar. É um cérebro que ele não consegue fazer por Não. vias naturais. Ela, na verdade, a medicação ela afeta muito essas comunicações. Uhum. Entendeu? Então a pessoa é como se ela estivesse dopada mesmo. A que vive à base de remédio. Remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para coluna, remédio para o joelho. E vai afetar outras áreas do corpo que estão boas. Exatamente. Desequilibrando ainda mais essa engrenagem, né? Pensar É só numa olhar os estrutura efeitos de colaterais. reloginho. Se você lê o efeito não colateral de toma. uma É de só um tomar remédio Dorflex, nenhum, né? você vai falar, melhor nem tomar, porque já vou Bruce ficar com dor de Lipton cabeça fala e muito outras isso, coisas. né? O Bruce Lipton fala que o que está na bula, eles não podem colocar que aquilo ali são efeitos diretos. O que Não. eles fazem? Efeitos colaterais. Para quê? Para gerar um gatilho mental em você que pode ou não acontecer comigo. Então eu vou arriscar e vou tomar. Isso, é. Porque eu vou estar no grupo que não vai ter nada. Isso. Exatamente. Então, assim, Que você acha que vai as ter. pessoas têm que tratar as causas. E não adianta já ir direto para a cirurgia, porque a cirurgia não vai remover as sobrecargas mecânicas, as compensações, os Nem as desequilíbrios emocionais. posturais que te fez ter a hérnia. E emocional Por isso que as também não. pessoas que Não. operam voltam a ter a hérnia. Volta. Isso é para tudo, para câncer. Por que tem gente que tem câncer, opera, se cura, faz tratamento, depois tem de novo, depois tem de novo, depois tem em outro lugar. Porque em a outro lugar. epigenética continuou. Ela Ela não não trabalhou mudou. o emocional e o mental dela. Que é a epigenética. Entendeu? Né, que epi está acima, epiderme, acima da derme. Ela só Então, tratou. epigenética. Ela continua com o mesmo padrão de vida, mesmo. com os mesmos problemas, com o mesmo entorno, com a mesma O alimentação, ambiente com os está mesmos acima do gene hábitos. que Não vai sinaliza a mudar. doença. Não vai mudar. Uhum. Não vai. Não vai Porque mudar. com a mente, ela sinaliza os genes, entendeu? Porque que tem a ver com o ambiente e entra tudo no ambiente. Hábitos de vida, Tudo. sono. Mas a mentalidade conta demais. Sim. A mentalidade. A Lois É, Ray porque é onde ensinava vai- isso, né? É onde vai puxar o teu padrão vibracional. É isso aí. E a A Lois forma Ray como no, você vê o Que é a mundo. vibração. no livro dela, Você Pode Curar Sua Vida, quem nunca leu, leia. Ela ensina qual é o padrão de pensamento de cada doença, desde uma gripe, uma resfriado, Sensacional. né, até câncer que ela teve e se curou. Sim. Né? E se a gente Exatamente. trazer pro espiritual, Jesus sempre dizia: vai que a tua fé te curou. Ele não curava todo mundo. Por quê? Porque ele só conseguia ter acesso à cura quem tinha fé. Que é a crença. Tanto é que se você Olha o poder da interceder, crença. se você acreditar, olha só, se você acreditar que através de você, que é minha amiga, você pode chegar e falar para Jesus assim: vai lá e cura minha amiga, Jesus, que eu sei que tu pode curar, só por causa da tua fé ele me cura. Olha isso. Isso aconteceu quando o centurião, que Exatamente. era contra, né, Jesus, entre aspas, né, tipo, a Ah. galera não podia acreditar nele e tudo mais, chegou e falou assim: eu sei do poder que tu tens, e eu tenho um servo meu que está doente. Aí Jesus falou: não, eu vou lá. Ele falou assim: não, eu não sou digno que o senhor vá à minha casa, né, o palácio dele, enfim. Eu sei que se tu ordenar, esse é o poder que tu tem, se você ordenar daqui a cura do meu servo, assim como eu ordeno para o meu servo, vai aqui, vai ali, ele obedece, eu sei que o senhor, falando daqui, ele se cura. Aí nessa hora, Jesus olhou para os discípulos assim, ó:
Eu nunca vi em toda a Galileia alguém com uma fé que nem a desse centurião. Eu nunca vi. Pode ir que ele já tá curado. Chegou lá, o servo dele tava curado. Tu tá entendendo que tu pode curar alguém só porque tu acredita? Então, quer dizer, não tem como separar, tá entendendo? Não adianta só tu mudar a mentalidade e não ter fé. Não adianta tu ter fé, mas não cuidar do corpo. Na verdade, esses recursos todos já estão com a gente. Dentro de nós. Tudo. Né? O problema é que a gente foi tão desconectado, isso foi sendo tão dissociado. Porque o corpo foi separado por pedaços. Exatamente, tão dissociado. Tudo. Que assim, eu acho que nesse momento é necessário a gente recorrer a tudo isso para se reconectar. Mas se a gente for buscar profundamente a resposta, nós já temos essa cura dentro de nós. Não era pra gente nem envelhecer. Não era nem pra gente ficar doente, exatamente. Nem eu ia falar isso sabia? agora. Envelhecer é uma doença. A gente vinha falando no carro. A quantidade de células-tronco que nós temos no corpo inteiro, não era nem pra gente envelhecer. Não. Sabe por que a gente envelhece? E a própria renovação celular, não faz sentido isso, né? Sabe por quê? Olha só, ela acabou de falar de Jesus e fé. E aí eu te falei da crença, o poder da crença. Porque a gente acredita no envelhecimento, a gente tem uma crença. É normal. E quando Jesus fala, tua fé te curou, a tua crença é igual ao placebo. A pessoa está num grupo de estudos, tomando uma medicação que não tem o princípio ativo, ela manifesta até os efeitos colaterais da droga. Como que ela se cura se ela não tomou o remédio? Ela se curou porque está dentro dela. Isso. Porque o nosso sistema nervoso autônomo, ele é 100% sugestionável. Então, se eu sugestionar você, dizendo que nessa medicação, é um estudo novo, você vai desenvolver o quê? A esperança, que está ligada com a fé. Você vai mudar a química do cérebro, porque a tua mente já vai te visualizar no futuro curada. Volta ao que você falou antes, a questão de você sentir como se já tivesse acontecido. Exatamente. E aí, de fato, você manifesta. Aí você aciona os genes da cura. Isso é epigenética. Por isso que a gente fala tanto da mentalidade. E por isso que a espiritualidade é tão necessária na medicina. Porque ela ajuda as pessoas a se curarem. Porque a gente precisa disso, né? Acreditar sempre em algo maior. E quando Jesus dizia, tua fé te curou, ele queria dizer o quê? Você tem o poder dentro de você. Mas a gente precisa que alguém faça por nós. Então, por isso que a gente é tão dependente do remédio. Porque a gente sempre busca pro bem fora. E pro mal. É pro bem e pro mal. E Se aí, tu acreditar que não vai curar, não vai também. E aí mas aí cai naquela questão da vítima que a gente sempre fala aqui, né? Que a gente foi muito incentivado a estar nesse lugar da vítima, esperando que a resposta seja mágica e que chegue sempre de fora para dentro. Exatamente. Né? E porque isso diminui o nosso poder pessoal. Diminui. E te mantém lá na vítima. Porque quando a gente tem o autoconhecimento, que a gente sai da vítima, a gente desenvolve a autorresponsabilidade. Então a gente tem que jogar a bola pro alto, bater no peito e falar, jogar aqui que eu assumo, eu resolvo. E aí eu paro de colocar a culpa no outro e aí começo a enxergar coisas em mim que não é agradável. Então assim... e começa a entender que o que você está vivendo, seja no âmbito... né, de prosperidade, amoroso, cocriação físico. é o mesmo processo. É justamente fruto das escolhas que você fez. Então a responsabilidade é que sua. Você acredita. É sua, né? Não é questão de culpa, não é questão de responsabilidade. Tem que mudar essa palavrinha. E olha, culpa e responsabilidade. Mesma coisa que tu fala, mas nada nasceu na minha vida porque a minha mãe abusou de mim, meu pai, não sei o que lá, meu isso, meu aquilo. Realmente, teu cérebro, ele vai responder, ok, eu te obedeço. Quando a Josi fala do inconsciente, o que acontece? É 95%, olha só, é muita coisa comandando a nossa vida. Só que ele obedece quem? A tua consciência, que é os 5%. Então, se tu declarar, eu não dou sorte em nada, eu tenho o dedo podre, nossa, nada dá certo pra mim. O que ele faz? Sim, minha ama. Sim, minha ama. E ele tem que te provar que aquilo que tu tá declarando, aquilo que tá dentro de ti é okay, verdade. Porque ele só te obedece. Ele não sabe o que é bom, o que é ruim pra tu. Ele só vai te obedecer. Só te obedece. Aí se eu não tenho autoconhecimento, continuo no piloto automático. E assim, olha só que interessante, por isso que eu amo associar ciência com espiritualidade, porque traz até clareza para as pessoas, elas passam a acreditar, né, a entender que não é místico o negócio, é ciência. E nem dogmático, porque quando a gente fala em espiritualidade, a gente não está falando em religião. De religião, não, exatamente. Mas assim, olha só, todas as vezes que eu tenho um pensamento, ele vai me fazer ter um sentimento e um comportamento. Então, tudo que eu faço com o meu corpo, eu gero o quê? Uma comunicação neural, né? Uma conexão neural. Uma rede. Aí eu faço sinapses e formo uma rede.
cada vez que eu repito aquele comportamento, né, seja com ação do corpo, seja com palavras, com pensamentos, eu vou reforçar esses caminhos neurais. Então, isso vira um programa inconsciente. Olha só que interessante. Só Porque o cérebro precisa trabalhar de forma automática. Então, em algum momento, igual ele dirigir, vai transformar para ter menos gasto de energia. Tu não vai nem se tocar que tu tá pensando desse jeito. Exatamente. Aí, para eu sair desse automático, eu tenho que estar consciente do meu inconsciente. Como? Através da metacognição, me observando o que eu digo. Porque cada vez que eu digo, eu estou reforçando esse programa. As crenças, isso vai ficando cada vez mais enraizado. Aí entra a PNL, né? A programação neurolinguística. Aí isso se tornou a tua personalidade. E foi essa personalidade que criou a tua saúde, que você tem hoje ou não tem, e a tua realidade em todas as áreas da vida. Sim. E aí, olha que como Deus é perfeito, Ele nos deu a neuroplasticidade, que é a capacidade que o cérebro tem de expandir, aprender. Através de novos aprendizados, eu formo novas redes neurais. E aí, neurônios que não se conectam mais juntos, os neurônios que não disparam mais juntos, eles não se conectam mais, existe uma poda. Então, se eu começo a perceber o meu comportamento, porque eu tenho autorresponsabilidade, anoto as minhas crenças, começo a perceber o que está acontecendo na minha vida, está vindo de onde, de quais os pensamentos que eu tenho, qual que é o meu diálogo interno, são crenças limitantes, eu não vou repetir mais aqueles comportamentos. Só o fato de eu não repetir durante 3 dias, a ciência já prova que são 3 dias só. Eu sabia que era necessário, mas eu achei que era o estágio 21. Com 3 dias, você já vê mudança. Por quê? Porque você não está mais reforçando aquela conexão neural. Vê mudança, tá certo. Já vê mudança. É isso mesmo. Não começam a vir mais na quantidade que vinha aqueles pensamentos que te faziam ter aqueles comportamentos. Porque agora você não é mais, olha só, você não é mais o programa que te controla. Agora você é a consciência que já conhece o programa e está controlando. Sentou na cadeira. Você saiu do banco do passageiro e assumiu o volante do carro. Agora, olha que interessante, o teu corpo voltou a ser servo. Você agora é o mestre. Antes não. Quando você não estava desperto... Você como consciência, né? Isso. Você enquanto você uma consciência. Na cadeira de comando. Você despertou a consciência através do conhecimento. Eu falo que a chave da nossa expansão de consciência, além do bem-estar físico, é o autoconhecimento com o conhecimento. Porque quando eu dou esse conhecimento técnico para o paciente, ele faz sentido. E aí, junta com o autoconhecimento, ele desperta. E aí ele começa a expandir a consciência. E aí tem que praticar. E aí ele ainda cuida do corpo. Ele tem um corpo sem dor, tratando na causa, indo para academia, ganhando banco de músculo, reforçando conexão neural, porque músculo é o órgão da longevidade, é um órgão metabólico. Quanto mais massa muscular, maior é a minha saúde imunológica. Por quê? Porque ele está ligado com o meu metabolismo. Quando a gente fala de metabolismo, a gente fala de hormônio, a gente fala de saúde mental e a gente fala de vibração no corpo, porque é o teu emocional. Olha como tudo faz assim, olha. Sim. Entendeu? Tudo tá interligado. Mas é muito mais fácil começar pelo corpo, porque um corpo relaxado silencia a mente. É uma hierarquia. Um corpo relaxado, ele vai silenciar a mente, e a mente, quando ela silencia, ela desliga o modo de sobrevivência, de hipervigilância do cérebro. E a via é bidirecional. E o que tem a ver tudo isso que ela tá falando? A gente não consegue fazer tudo isso que a Josi está falando se você não tiver com a tua mente no presente. Se você tiver no passado com as coisas que aconteceram, boas ou ruins, né? Porque às vezes a pessoa tá deprimida porque aconteceram tantas coisas maravilhosas e agora tá tão ruim, ou vice-versa. Ou você está lá no futuro, ansioso, seja tipo assim, daqui a algumas horas ou daqui a um mês, se é que eu vou conseguir pagar minhas contas, tal. Se você não tiver no aqui e no agora, você não consegue fazer nada. Por quê? Porque a nossa mente, ela é atemporal. Ela não distingue se a gente está no passado ou no futuro. Para ela é tudo presente. Então é que nem quando a pessoa vai te contar uma história, né? Ela vai contar que puxaram o tapete dela em 1800 em Guaraná com rolha e ela chora. O cérebro dela acha que tá vivendo aquilo tudo de novo. Agora, tu imagina a pessoa chorando disso daí durante 10, 15, 20, 30 anos. Ela tá morrendo.
Ou ela está ansiosa porque ela tá sempre lá no futuro. Meu Deus, será que eu vou conseguir pagar as contas? Ai, meu Deus, será que estão me traindo? Será que meu marido, ele não chegou, não me respondeu no WhatsApp, visualizou? Será que ele tá com alguém? Quando a pessoa tá assim, 24 horas por dia, o cérebro dela tá disparando isso tudo que ela falou aqui. O cortisol, isso, aquilo. Então, assim, ela não tá no presente. Quanto o nosso grande desafio como seres humanos é estar no presente, que é a única coisa que existe. Não existe nem na nossa mente e nem no universo o passado e o futuro. Isso não existe. A gente só criou pra gente poder se organizar, certo? Horário, datas, não sei o quê. A limitação da nossa mente precisava precisava, pra gente se dessa organizar. organização. Ok. Agora, se você não parar e entender que o presente é a única coisa que existe, porque o futuro, quando você chega lá, já é presente, tá entendendo? Já não é mais futuro. Não existe futuro. E nem passado. E nem passado, Só existe o agora. Porque é tudo ao mesmo tempo. Não, e mais do que isso, a gente tem já diversas terapias, inclusive, que você consegue ir para o teu passado ou ir para o teu futuro. Você vai para o teu passado para ressignificar determinadas... No presente. No presente. Exatamente. Mas eu boto no presente. Você vai para ressignificar né, para fazer uma cura, alguma coisa, mas no presente. Mas quem viaja no tempo é a mente. O corpo está sempre aqui. Sempre. Por isso não que tem como sair. A maior ferramenta para você, porque o que adoece as pessoas é não viver o agora. Isso. É não ter estado de presença. É isso que te adoece. Ponto. Pega esse código. Esse é o código. Mas eu não consigo viver o presente. Respira. O corpo está no presente. Quem está viajando é a mente. É isso. Então, volta a atenção para o corpo. É o que a meditação faz. Esse é um porém. Por que a minha mente tem a necessidade de estar sempre indo para o futuro ou para o passado? Sabe por quê? Porque quando eu treino o estado de presença, eu obrigatoriamente preciso me desconectar do ambiente para me conectar mais com o meu corpo. E eu preciso baixar minhas ondas cerebrais para acessar um pouco do meu sistema nervoso parasimpático, gerando um equilíbrio. E o corpo, ele já condicionou, viciou nos hormônios do estresse, porque são eles, por eu ter reforçado aqueles caminhos neurais tantas e tantas vezes, trazendo desde traumas, futuro ou passado, que essas substâncias caíram tanto na minha corrente sanguínea que meu corpo quer mais. Droga, tipo uma droga. E eu não acho só que seja só a questão da adição também, não. Eu entendo que o próprio corpo começou a trabalhar dessa forma. Exatamente. Ele não sabe como trabalhar de outra forma. Ele precisa dessa química. Por isso a terapia. Mesmo que tóxica, mas para funcionar. Por isso que a terapia é importante para todos nós. Porque através do autoconhecimento, você vai detectar, trazer consciente. Toda a tua história, tudo que você viveu lá atrás, ressignificar sempre no presente, dando um novo sentido para você fixar no teu inconsciente, né, uma nova história, tirando aquela memória traumática, porque é isso que ele tende a guardar. E aos poucos de você trazer sempre a presença, cuidando do teu corpo, aumentando o bem-estar dele. Por isso que é tão importante fazer exercício, por isso que não tem saúde mental sem atividade física. Porque você já sai da academia com esses picos desses hormônios do bem-estar sendo jogados na sua corrente sanguínea, e a tua mente automaticamente ela já esvazia após a academia. Isso te dá um fôlego para o teu corpo físico que quer aquele cortisol de novo, por isso que ele te dá aquelas memórias para você voltar no passado, ou te preocupa te colocando no futuro, porque ele quer o cortisol, mas eu já dei uma enxurrada nele de dopamina, endorfina, serotonina. Ainda faço uma acupuntura, equilibro todos os meus canais de energia, alinho a minha postura, né, alinhando esse fluxo, essa antena de energia. Tenho autoconhecimento, ainda estou com o corpo ativo, liberando o meu fluxo energético sem estagnações e bloqueios, pronto, a conta começa a fechar. Eu começo a elevar a minha vibração e aí eu consigo viver no estado de presença, porque eu tenho bem-estar. Eu não preciso mais me preocupar com o futuro e nem ficar magoada com o passado. Eu começo a viver o agora, a observar cada detalhe, a sentir o ambiente, a fazer micropausas de maneira intencional no meu dia. Por quê? Porque eu estou atuando na minha epigenética. Mas não, as pessoas querem só a mente, elevar espiritual. Não consegue. Porque o corpo físico dá o acesso para tudo. Agora, isso exige um esforço e uma dedicação. E eu entendo que muitas vezes as pessoas acham
que não estão se dedicando ou se esforçando ao sofrimento. Mas o sofrimento exige em si muita dedicação e muito esforço. Então é só você pegar essa dedicação e esse esforço e colocar na saúde, né? Sim. Por que eu tô te falando isso? Porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu tô adorando o que a Josi está falando, ai, mas isso vai dar um trabalho. Eu vou ter que mudar minha rotina, eu vou ter que mudar meus hábitos, eu vou ter que a terapia... mudar meu orçamento para conseguir que entre uma terapia, para que não sei, porque vou gastar dinheiro vou com ter que fazer isso, academia. então, gastar. Só que assim, você não... Isso tudo de gasto, de tempo, de energia, de dinheiro, você já está fazendo, só que para dor. Para dor, exatamente. Só que para o sofrimento. Então, é só você fazer uma transição. Lembrando que essa transição ela é custosa no início. Começo. Porque o teu corpo vai resistir, porque é uma novidade. Uma vez que aquilo já se torne um novo hábito, já vai entrar no piloto automático de novo, né? Então, é durante um período. É tão... Eu falo porque eu estou vivenciando isso agora com relação a essas mudanças de alimentação e de exercício físico, entendeu? Então, no início era muito difícil, agora tá bem mais fácil. Você vai eu já não tô nem sentindo tanta falta de doce, por exemplo. Você vai mudando os seus, né? E aí você começa a ficar feliz, porque você já não sente mais dor, né? Porque você já tem mais disposição, e aí vai reforçando, você vai vendo a diferença no teu corpo. Positivo. Exatamente. Vai levando a tua autoestima. Tem uma técnica que eu faço com meus pacientes, quando eu atendo como psicóloga, para quem não sabe, que é a sala de comando da mente. A gente fez uma live, tá no meu canal. Lembra? Assista eu vou lá. Colocar aqui a descrição. Lá no... Vou colocar a descrição. Isso. Na sala de comando da mente é muito legal porque é você no presente, nessa sala de comando, a única tela que é ao vivo e que está ligada, são 3 telas, é a do presente. Para eu acessar a tela, essa sala é real, todo mundo tem. É dentro da nossa mente. Para eu acessar a tela do passado, eu tenho que ligar um botão. E ali eu consigo apertar um outro botão para entrar naquela imagem, só que eu não associo o meu paciente ao passado. Ele entra no passado para resolver aquela questão que está aparecendo lá, porque cada um vai aparecer a sua questão, ele entra como o eu superior. Ele entra como aquele que vem do futuro, para dizer para aquela criança ou para quem ele está no passado ali, ó, se liga, vai ficar tudo bem, viu? Olha o que a gente já conquistou, ele vai contar, ele é o eu do futuro. Quando ele volta para a sala de comando presente, ele observa no presente dele, na tela presente, que ele já está diferente. Nas características que ele olha para a cara dele. E depois, quando ele vai para o futuro, que ele vai visualizar o futuro dele, ele acopla no futuro dele. Então, quando ele volta para o presente, ele já volta como quem era do futuro, entendeu? Então, quando eu faço esse trabalho, que é uma das técnicas mais fortes que eu criei para os meus pacientes, e o que dá muito certo, por quê? Porque eu trago para a consciência dele a lembrança de quem ele é, dos poderes que ele tem. Ele tem. Eu só conduzo uma técnica, mas eu não sei o que ele está vendo naquela tela, eu não sei o que estava no passado. Ele fez o processo. Eu só conduzi uma técnica, mas a pessoa tem que querer, você entendeu? Ela tem que se entregar nesse processo. Tanto é que antes de eu entrar nessa sala, tem todo um processo de respiração, aterramento dele com o pé no chão, na respiração, e a pineal dele ativada no cosmos. Por quê? Porque nós somos um canal de energia entre céu e terra. Meu pezinho tá aqui no chão, eu tô sentindo que tá vindo energia da terra, passa pelo meu corpo, eu tenho que sentir as células do meu corpo respirando isso, essa ativação. Isso acontece 24 horas por dia, é que a gente não tá consciente. Por que a gente anda com o pé no chão na terra, a gente não tá flutuando aqui dentro? É isso aí. Porque nós somos ancorados na terra, a gente não é espírito desencarnado. Quando você vai muito pro espiritual, você fica na vibe de que, ai não, agora eu não vou mais comer nada, eu vou não sei o quê, vou viver de luz. Não tem como, porque tu tá encarnado, pira. Teu corpo tem que estar forte, realmente, teus músculos têm que estar fortes. Sabe por quê? Se meus músculos não tivessem forte, lá no dia que eu fiz a abertura do congresso multidimensional, eu tinha caído no chão. Porque o que o meu corpo tremeu, a minha mente dizia assim, eu vou cair, pelo amor de Deus, eu tenho que parar de tremer. Não, não vai cair não. Continua andando, eu só ouvi assim, ó, continua andando que tu não vai cair. Tu foi preparada para isso aqui. Mas a minha mente humana, sabotadora, sentia aquele tremedor no meu corpo inteiro assim, ó.
É porque era muita Se eu energia. tivesse fraca, Era aquela muita energia entra no meu corpo, Tomba, não vai. na mesma hora. E é por isso que eu falo, as Que pessoas louco, querem muito, as pessoas estão tão doentes emocionalmente, Sim. mentalmente. A gente vê até, tava até Me comentando empolgo. sobre, né, os bebês, Já comecei a berrar. os bebês reborn aí, né? Não, agora é os bebês reborn. Então, Então, até assim, fez um vídeo. eu fiz falo um muito vídeo, isso. Fiz uma live pra também com a você doutora curar- Paula Batelli. Para curar a mente, cure seu corpo. Sim. Cure seu corpo, porque tudo tá nele. Ele é a porta, ele é o É. acesso Cuida, para te fazer, cuida, porque cuida. você, através disso, você vai mudar a química do seu cérebro, porque se você não mudar o seu cérebro, nada vai mudar. E é através dele que você muda. Sim. Né? Então, quando ela fala do pé no chão, a gente precisa desses estímulos sensoriais o tempo todo. O corpo precisa, porque ele informa o sistema nervoso. Uhum. E tudo nele é conectado. Tudo nele é conectado. Então, se a gente não mudar a nossa fisiologia, a química do nosso cérebro, a gente não muda a nossa vibração. Não. E o nosso corpo tem o poder de mudar a nossa vibração. Aí vamos para a física quântica. Por que pensar positivo não funciona? O universo não entende o que eu digo, ele só entende a vibração que eu sustento. É essa que Por mais vale o meu tempo. campo. Não é nem só que você emana, né? Por É, mais é que eu você sustento. sustenta. Por mais É. tempo. Não E adianta quem- tu ficar só é. na hora do E olha podcast que aqui. interessante. É. E quem E vai me depois fazer sair. sustentar a vibração? O corpo, porque a vibração é o meu sentir. O coração, ele é 1000 vezes, né? 5.000. Ele é 5.000 magnético. vezes 5.000. mais magnético. É. Ele é magnético. Ele atrai Né? o que tu tá sentindo. E ele tá É. onde? No corpo. Então, o bem-estar é a chave para eu manter uma vibração elevada, sustentada, e eu Isso. co-criar a realidade que eu quiser. E aí, quando você fala assim, ai, mas é difícil, vai mudar a rotina, a gente começa, a gente vê, porque sair da zona de conforto, o nome já diz, conforto. Mas a gente tem um poder muito grande no cérebro que ele nos projeta para o futuro se a gente fizer uma pergunta. Como que você vai fazer a mudança? Se você vê que o futuro vai ser dolorido, aí você toma uma atitude. Isso, é. Então, assim, como que eu vou estar daqui a 20 anos se eu continuar com o corpo fraco, com os mesmos pensamentos, sem autoconhecimento, vibrando baixo, sem curar minha hérnia de disco, sem curar minha artrose de quadril, sem tratar na raiz os meus problemas mecânicos que estão baixando a minha frequência, me dando transtornos emocionais? Como que eu vou estar? Aí eu já vou me imaginar dependendo de cuidador, de filho, sem dignidade, as pessoas Ou trocando morrido, minha né? fralda. Já vou Não, sem força extremo. para levantar Morreu. e sentar no vaso sanitário, sem Deus me autonomia, sem dignidade. Credo, Pronto. prefiro morrer. Eu também. Não, eu pronto. prefiro morrer, esquece. Porque assim, eu quero viver mais, quero, mas como eu quero viver Com mais? qualidade. Pronto, aí teu forte. cérebro ele vai E te dar uma muito projeção. se fala isso, né? De viver mais, viver mais, viver mais. Mas, Viver gente, mais como? viver mais... exatamente. Deus que me livre, Eu não tenho esse apego a viver Não, mais. Se não, eu tem tiver que uma tá muito bem. missão que eu preciso viver mais, que então eu tenha Bem. qualidade de Não, vida é. para fazer. Isso só vai depender de você. O meu pai tem 73 anos. Ou 74, não sei, desculpa, pai, mas ele tem 74. Sem brincadeira, lá em Santos, você sabe, ali na ponta da praia, a gente vai pra Praia do Góis, que é do outro lado, onde até passa um navio ali, ou seja, é isso longe. mesmo. Pra gente ir pra Praia do Góis, a gente tem que ir de barquinha. O meu pai atravessa aquilo ali de stand-up. Ele vai e volta. Que Enquanto idade a teu gente... pai tá mesmo? 73. Gente. Enquanto a gente tá indo de barquinha, o meu pai está indo de stand-up, passando na frente do Olha navio. aí. Eu com meu coração aqui e eu não consigo ficar nem em pé no stand-up, que eu caio. E ele me Olha. humilha e ele vai e volta. vendo? Tipo, Sensacional, Por quê? Porque ele né? sempre foi intencional. e Não há nada que o teu cérebro não aprenda. bicicleta, Hum. anda Desde de que você bicicleta. treine. Ele aprende por repetição. musculação tá fazendo agora, depois de eu aloprar a mente É. dele. Você É criou a isso. tua personalidade por repetição. Isso. Porque aqueles caminhos neurais foram fortalecidos. Uhum. Aí as pessoas ficam assim pra mim, eu falo muito isso tem na dor minha em nada. palestra Corpo de Dor, Incrível. que eu né? Não faço tem. essa abordagem. As pessoas falam assim, tá, mas como é que eu vou mudar esses caminhos neurais, esses pensamentos? Mudando o comportamento, sendo intencional. Vai, acordou, não pula da cama, não pega o celular. É. Usa aquela porta aberta do subconsciente nos primeiros 20 minutos. Isso. Para você imaginar como que vai ser o teu dia, o teu futuro, colocando a tua mente no futuro, saindo dos registros do passado. Uhum. Porque o teu cérebro é um registro do Programa passado. o dia. Fazendo neuroplasticidade. E aí, isso já vai te dar o quê? Um bem-estar, porque você vai ter aquele pico dos hormônios do bem-estar. E aí, sai da cama do lado diferente, Escova o dente. muda os comportamentos, sai do automático, porque isso vai te trazer cada vez mais consciência ao longo do dia.
pequenas coisa mudanças, besta, né? Isso. Coisa besta, gente. Mas que que ninguém já quer vai, saber. já tira o cérebro desse piloto Total. automático, já desperta, ele vai falar, Total. opa, tem alguma coisa diferente. Fazer um aí. caminho diferente do que tu Pro sempre trabalho. faz, Eu já ouvi entendeu? falar muito sobre isso, mas Isso eu não é sabia real. que era isso. Isso é real. Muito Porque É tu interessante. escovar o muito dente com a real. mão diferente. Porque você vai... os neurônios que não disparam mais juntos não se conectam mais. Escrever Entendeu? uma afirmação positiva com a mão esquerda, se eu Precisa sou mudar a destra. personalidade, entendeu? Entendeu? E sem autoconhecimento, como que eu mudo o que eu não sei que precisa mudar? Eu vou só reforçar padrão, É. entendeu? Então E eu tenho que aí, saber. quanto mais você reclama, mais baixa a tua vibração fica. Então É. você realmente Ó, o vai. Aí a gente reclama. volta. É. Tu fica É. reclamando, Clamando, pedindo mais de daquilo, novo. mais pobreza, E a mais dor gente física ruim. te faz reclamar Faz. o tempo todo. Ai, que dor. Porque ela aperta os botões emocionais ai, que por causa dor. do sistema sensorial. E aí tu Muito atrai pessoas com interessante. dor, É isso aí. que aí vocês ficam competindo. E eu, que É. tô com dor. Nossa, aí eu, minha meu filha. pé, meu Aí você fala assim, ai, doutora, aqui não tem mais jeito, tá tudo podre. Podre. Os pacientes falam isso pra mim. E você tá plasmando isso no universo, né? Cada vez que você fala teu isso, você corpo tu tá decreta. plasmando. Tu tá Você decreta, que loucura. É, Ah, muito porque louco. desgraça é pouco, sai no automático. É. Aí eu trago clareza pra pessoa ali. Aí ela desperta. Tu tá Entendeu? se Ela desperta. amaldiçoando, eu falo. Que eu já vou mais. Sim, eu tô criando uma realidade que você não quer. E o sistema Tua nervoso boca, autônomo... a tua boca tem o poder de profetizar algo, fazer com que algo que tu fale aconteça, como também tem o poder de amaldiçoar pais e mães, que tem mania de falar, puta, essa criança É, meu, é uma também. peste. Isso aí não vai ser nada. Ele é terrível. Ele é terrível. É mesmo, o próprio inconsciente do teu filho vai te provar que ele é aquilo Que ele é mesmo. aquilo mesmo. Do mesmo jeito que tu pode falar, esse é um abençoado, esse aí é um guerreiro forte, que vai conseguir tudo que ele quer, vai ter uma vida extraordinária, é um campeão, esse aí é um iluminado, ó, teu nome, meu filho é Lucas, Lucas quer dizer o quê? O iluminado, portanto, tu pode andar na treva, mas tu tem que ser a luz ali. É isso Não aí. se contaminar com as trevas, entende? Tu tem que influenciar as pessoas porque tu é influenciador da luz. Tu carrega esse nome e tal. E tem que. E eu faço, que nem eu tô empolgada aqui, eu faço o Imagina ela com o teatro. filho, imagina ela com o filho. E quando tá molecada reunida, que é uma molecada na E ela minha ainda casa, fala, em nome de Jesus. em nome de Jesus. Aí o amigo dele falou assim: Errado. tu não sabe, o menino chegou na minha casa e falou assim: Já fez isso Ô tia, os amigos do meu filho já me vê desse jeito, assim, ô tia, quebrou 2/3, meu tia. Tem alguma coisa a ver? Aí eu, tá orando de noite, Felipe? Aí ele, não. Falei, pois é. Daqui a pouco começou uma conversa deles lá, que pediu pro Lucas mentir pra mãe dele, eu escutei, falei, como é que é? Mentir pra tua mãe? Quem é o pai da mentira? Fala pra ele, Lucas, quem é o pai da mentira? Aí ele olhou pra cara do moleque pra apavorar o moleque na hora de dormir. Falou assim, o diabo. Aí ele, ai tia, pelo amor de Deus. Eu falei, Ai, que horror. vai mentir de novo? Vai mentir de novo pra tua mãe? Não minta, meu. Por isso que tá quebrando os terços. Aí ele, ai, pelo amor de Deus. Eu falei, então aprende que você tem que fazer oração. A tia tudo vê. Quando eu vou orar à noite, eu oro neles e boto a mão na cabeça dele, de um, de outro, e eles ficam quietinhos. Eu falo, meu, não minta. Eu faço todo um teatro. E as palavras, elas têm um poder vibracional Oração é muito isso. grande. É É energia declaração. pura. Isso. E para o nosso cérebro, como ele é totalmente sugestionável, o que você falar, automaticamente ele visualiza. Você fala assim, Lógico. não imagine 2 maçãs verdes, você imagina. Já imagina. Porque ele é linguístico. É. Tu já lança. Então, quando você fala assim para uma criança, não corre, ela corre mais. É mesmo. Porque o não tem representação Não linguística tem. para a mente nem Não para o mexe cérebro. aí. Então ele vai correr mais. Então, quando eu digo, esse menino é terrível, ele entende que ele tem que ser Ele terrível. tem que ser, ele vai repetir. Então, quando eu digo que, quando eu profetizo palavras de poder, ele já vai visualizar ele naquela situação, porque a gente tem o córtex Sim. pré-frontal, que ele já me projeta o futuro. Como eu falei que para eu ter uma mudança na vida, eu preciso me perguntar, como que eu vou estar daqui a 90 anos? Então, com os nossos filhos, isso é muito poderoso, Muito. porque você faz ele se visualizar Uhum. onde ele quer chegar. E uma mãe, ela tem um poder energético Profético. imenso no filho. Até porque nós somos uma grande programadora. Sim. Porque o nosso químico que estava no nosso sangue 50% era o sangue do tá teu lá nele. filho.
E outra, 50% do teu DNA tá dentro dele. Eu falo com as células do corpo do meu filho. Então essas mães, essas mães falam por quê? Elas não querem o mal do filho. É que elas não estão com a consciência desperta. Sim. Elas estão reforçando um padrão de comportamento num piloto automático que elas trazem numa ancestralidade. Numa programação familiar. Claro, olha como se é elas importante. tivessem consciência de que isso faria mal para o filho, elas nunca Essa menina é terrível, é uma Gente, eu escuto. Aí hoje, quando eu escuto, na hora eu falo pro paciente, quando ele fala do próprio corpo, que já era, que tá podre, que não tem mais jeito, eu já paro ele na hora. Começou a consultar. Eu vou explicar uma coisa para você. Aí eu trago a ciência, faço ele entender, porque quando a gente tem um entendimento, a gente passa a acreditar. Porque nós somos sugestionáveis. Então, assim, eu vou te explicar quem é o teu corpo, aí você diz pra mim se ele não tem poder de autocura. Ele tá o tempo todo se reparando sozinho. Como é que eu tô aqui conversando contigo, trazendo toda uma linha de raciocínio, sem me preocupar? Quais os hormônios que eu tô produzindo agora? Como é que estão as minhas células? Quantas vezes o meu coração tá batendo em sincronia com as minhas ondas cerebrais? Mandando sangue. E a minha respiração e tudo. Gente, ele é perfeito. Como diz Laír Ribeiro, se não fosse, seria uma sacanagem cósmica. Porque quem criou foi o Criador. Então, como que eu vou subestimar, dizendo que minha hernia de disco não tem cura, não reabsorve, ou minha artrose também não? Claro, se eu ficar tratando o sintoma, eu não vou dar oportunidade desse corpo se autocurar. Se eu não for nas causas, se eu não tiver autoconhecimento, como que eu vou curar? Se eu não condicionar um novo corpo, como que eu vou chegar numa nova mente? Porque a minha mente está condicionada porque o meu corpo condicionou. Porque os dois são um. Então, olha como o conhecimento é importante. E as tuas células vão te obedecer. E essa questão que foi como a gente começou a nossa conversa, a expansão da consciência, quando a gente fala, ela parece realmente alguma coisa muito abstrata, né? E muito ligada ao místico, ligado à energia, ligado. Só que a consciência está no corpo inteiro. Exatamente, cuidar do seu corpo é já um movimento de expansão da tua consciência. Tu já percebeu? Quem está em casa perceba isso. Se alguém chegar por trás de ti, tu não tem olho nas costas. E eu não tô falando do outro olho aí, que muita gente já pensou agora. Tu não tem olho nas costas. Linguística? Eu já captei aqui. Alguém falou, tem sim, aí em casa que eu sei. Gente, eu amo isso. Tu vê? O que acontece? Você sente quando alguém tá vindo pelas tuas costas. Você sente por quê? Porque tem consciência no corpo físico. Exatamente, são sensores. Comece a olhar pra alguém. E a energia da aproximação. Comece a olhar pra alguém que tá em algum lugar, tipo assim, vamos supor, no ônibus. Comece a olhar pra nuca da pessoa. Essa pessoa vai olhar pra tu. Faz esse teste. Porque tá tudo interligado. Não está desconectado. Não, nada e tem sensor no corpo. Tem sensor. Todos, que é o sistema somatosomestésico, que é o sensorial. A gente sente no corpo. Então, quando ela fala assim, ó, as tuas células estão ouvindo, a gente fala isso para as pessoas ficam, até parece, isso é balela, isso é místico. Vou trazer ciência para você entender. O que é as tuas células te ouvirem? Por quê? O que você fala vem do que você pensa e você acredita. Então, a boca fala que o coração está cheio. Porque o coração está no corpo e você armazenou todo esse caminho de anos-luz. Então, olha só. O que eu penso, o meu cérebro interpreta. Forma os químicos, que são os hormônios, que podem ser do estresse ou os hormônios da cura. Claro que a gente tem que ter os hormônios do estresse, a liberação de cortisol, mas nos momentos certos, quando eu levanto de manhã não de forma desregulada. E não o dia inteiro vivendo pelos hormônios do estresse. Então, o que a mente pensou, o cérebro processa formando os químicos. Para onde vão esses químicos? Para o teu sangue. Quem nutre as células? O sangue. Os químicos do sangue chegam nas células. Olha isso. Então, se eu vivo pelos hormônios do estresse, porque eu tenho dor crônica há anos-luz, não tenho autoconhecimento, já estou com transtornos emocionais por causa dessa dor crônica. Nenhum ser vivo no planeta foi feito para viver em modo de sobrevivência por muito tempo. Aí você chega nas doenças autoimunes e psicossomáticas. O próprio câncer é uma doença autoimune. Por eu viver anos com o corpo limitado, sofrendo pelos hormônios do estresse, à base de remédio, eu posso ter um câncer sim. Porque o câncer ele é um sintoma de um desequilíbrio do corpo. Entendeu? A hernia de disco é um sintoma de um desequilíbrio postural com um desequilíbrio emocional. O câncer não é uma doença, ele é um sintoma de um corpo que não conseguiu mais se autorregular. Sistema nervoso simpático e o parasimpático, que é o yin yang. Por que a medicina chinesa é milenar e eles têm longevidade, com qualidade de vida? São centenários lutando judô. Sim. Já sabem disso. O que a gente está falando aqui hoje, através da neurociência, da epigenética, da nova medicina, da medicina integrativa,
Eu já aprendi isso em 2009, quando eu me formei em medicina chinesa. Eu já sabia tudo isso, por isso que eu consigo dominar tão bem unindo tudo. Porque eu já estudo isso com eles, é o meu carro-chefe profissional desde 2009. E hoje eu entendo por que ela dá tanto certo e por que eles vivem tanto com qualidade de vida. Então, assim, eles alinham e equilibram, né, os 4 corpos, mas eles começam pelo corpo físico. Onde a acupuntura é inserida? No corpo físico. Os meridianos estão onde? Ó, a gente alinha um paciente com acupuntura no corpo. Digitopuntura, mãos nos pontos no corpo. Então, todos esses canais energéticos, essa energia Qi vital, ela flui através desse alinhamento, desse equilíbrio do yin e yang do corpo, tá no nosso corpo. As ervas chinesas, a meditação, a postura deles é muito alinhada. Você nunca vai ver o oriental com uma escoliose de 40 graus, todo torto, não tem. Atividade física em equilíbrio. Mas, ó, nem excesso, a própria alimentação, desde pequenininho. A própria alimentação deles Tudo. é muito Horário de regrada. sono. Eles são muito disciplinados. Isso é cultural. Aqui Cultural. não temos ainda. Mas a gente vai chegar. A gente vai chegar, com certeza. Porque isso tem que ser ensinado na educação infantil. Educação infantil. Até para se tornar um hábito. Entendeu? Não é? Por repetição. Por repetição. Gente, exatamente. eu só tenho a agradecer a vocês. Foi maravilhoso o nosso papo. E eu tenho um presentinho. Ai, que chique! Os meus primeiros convidados. Isso aqui é uma colaboração minha com a Arte 369, que faz umas camisetas lindas. E eu espero que vocês gostem. Eu participei, inclusive, da parte artística, criativa. Olha aí, que coisa Olha, linda! eu vou treinar com ela e vou te marcar. Eu também. Eu vou para minha aula de spinning, para quero. minha musculação, vou te marcar. Me marquem sim. Que lindo, Meu ego tá de boa, adorei. Você sabe que isso eu falei numa reunião, E olha esse Jô. aqui, Adorei. E Muito bonitinho, né? Uma nave ali, gente. Olha que lindo. Eu achei isso a sua cara, Ai, Paulinho. Que bom, gente. Gratidão, que demais. Eu quero Amei. agradecer Também vou muito treinar a com vocês. a Malha E a malha é Vou fazer gostosa, né? live também com ela. Opa, Eu que agradeço, adorei, Tati. adorei. Eu acho não, tenho certeza que quanto mais a gente se unir, agregando, né, com várias pessoas, vários profissionais, a questão da espiritualidade com a saúde, vai ajudar tanta gente, vai tirar tanta gente do fundo do poço. Sim. A gente vai conseguir mudar crenças. E aí a pessoa vai ter outra vida, porque ela vai saber o caminho da mudança. Porque a gente tem que parar de querer ficar dando peixe. Isso que a gente faz é tem que ensinar ensinar a a pescar, pescar. é trazer É, consciência. Porque a mudança só vai acontecer pela própria pessoa, através dela desenvolver a consciência. Mas ela tem que ter conhecimento para isso, senão ela não consegue, ela fica perdida. Ela não sabe nem para onde ela vai. Não, eu tenho certeza que muitas das pessoas que estão assistindo esse nosso programa hoje vão ter tido insights incríveis e com certeza, se não serviu só para você, vai servir para muita gente. Então, se veio alguém à sua mente, já compartilha esse nosso programa para outras pessoas. E eu quero muito que vocês deixem as redes sociais de vocês, enfim, convidem para cursos, mentorias, atendimentos. Fiquem à vontade. O meu Instagram, doutora Josiane Barros. O meu YouTube também é o mesmo nome, TikTok também. Eu quero convidá-los porque eu vou ter, no dia 10 e 11 de junho, 2 aulas 100% online, gratuitas, em que vai ser a semana do tratamento da hérnia de disco e da dor crônica. Eu vou ensinar 4 passos do meu método, que une toda essa questão, né, integrativa entre corpo, mente e espírito, para que as pessoas vivam sem dor e voltem a treinar com segurança na sala de musculação. Então, eu vou ensinar esses 4 passos e para as pessoas estarem nessa live comigo, elas precisam fazer um cadastro. Então, lá no meu Instagram, na bio, você clica lá, faz o seu cadastro e vai entrar num grupo do WhatsApp que já virou uma comunidade de saúde e bem-estar. Legal. A gente já está aí com muitas pessoas no grupo. Essas aulas elas vão acontecer no dia 10 e 11 de junho, agora às 20 horas. Pelo Então, YouTube ou pelo Insta? Pelo seu canal do YouTube? Pelo YouTube. Tá. Mas a inscrição, apesar que nos vídeos novos agora do canal, ontem mesmo saiu um vídeo, essa semana é a Paula Cabral, que está lá no meu canal, que é o meu podcast Agora é a Hora. Legal. Em todos esses meus vídeos, tanto do Agora é a Hora, que estão no meu canal, quanto os meus, tem o link para fazer a inscrição. E no meu Instagram também, na minha bio. E eu vou passar esses passos e as pessoas elas vão entender por onde que elas começam, usando o corpo como a maior ferramenta para chegar na mente
e para manter e sustentar uma vibração elevada. E para quem estiver assistindo o programa depois e quiser ser atendido por você, como funciona? Lá na minha bio tem o @ da minha clínica, Personal Físio Clínica. A pessoa entra e aí na bio da Personal Físio Clínica tem o nosso WhatsApp. Eu faço consultas online para pessoas do mundo todo, em que eu elaboro um treino de musculação personalizado para a hérnia dela, para a artrose. Junto, eu elaboro um treino de mobilidade com a posturologia e trato as questões psicossomáticas e a dor no corpo com as ervas chinesas. Eu sou prescritora das fórmulas chinesas. Super completo, muito aí vai, top. o Vitor Hernia diz que você está numa crise, nós temos as ervas analgésicas, anti-inflamatórias e regenerativas. Junto com essas fórmulas mecânicas, eu vou trabalhar com a fórmula chinesa no teu psicossomático. Tratar a tua ansiedade, o teu pânico, com avaliação energética da medicina chinesa. E você consegue fazer essa avaliação online? Online, porque a pessoa... Aí eu faço a receita, te avalio, e aí você entra em contato com a fitofórmula e ela manda para você em qualquer lugar do mundo. Eu prescrevo essas fórmulas desde 2009. Incrível. Então, assim, é a prática Parabéns. da China, do Oriente, né? O chazinho deles. Eles estão tomando as fórmulas chinesas. Encantada, Josi. Fiquei muito encantada. Obrigada, Paula, por ter trazido a doutora Josiane aqui conosco. E você, meu amor, convide todos para os seus atendimentos, suas palestras. Maravilha. E eu, no Quantic Expert... Gente, ó. @ Caiu a foto dela, porque eu fui pegar água. Não tem problema, gente. Quem sabe faz ao vivo, quem mesmo sabe estando faz ao vivo. gravado. Fala, Acontece, Paulinha. é isso aí, estamos em casa. @ Quantic Expert, meu canal do YouTube, que vai fazer 6 anos agora em agosto. Então corre lá, se inscreve no canal, tem bastante conteúdo bacana para vocês lá. Expansão de consciência, despertar e tudo mais que vocês podem imaginar, ET e por aí vai. E também no Instagram, @Quantic Expert. E o meu curso, para você já começar hoje, chamado Cápsulas do Despertar. São mais de 50 aulas comigo falando de expansão de consciência, física quântica, PNL, princípios milenares, Jesus. Gente, é maravilhoso esse curso, já está gravado com material para baixar. Se inscreve ainda hoje, porque esse curso vai sair do ar, porque eu vou fazer uma nova edição. Novas edições. Mas aproveita, porque ele está com o valor assim acessível para você aproveitar e entrar para estar preparado para o novo nível que você vai se elevar a partir dele. Tá? E o nosso site, quanticdesperte.com, que você tem acesso a cursos gratuitos, a calculadoras quânticas, você bota lá a data do seu nascimento, descobre raio de emissão, origem galáctica e N outras coisas gratuitas dentro do site. Corre lá, já acessa. Tem também o link para fazer atendimento comigo. Eu atendo também gente do mundo inteiro online. É muito difícil fazer atendimento presencial, mas também faço, se for o caso, em Santos, São Paulo também, que nem a Josi. É verdade. A minha clínica é em Santos, eu lhe falei. Nós somos de Santos, Atendo tá, presencial lá na minha clínica em Santos, é verdade. E eu e Paula estaremos no Congresso Ilumina 100% online, dia 12 e 13 de julho. Ingressos com valor assim maravilhoso, acho que somos 12 ao todo, enfim, de 10 a 12 palestrantes, entre palestrantes portugueses, palestrantes brasileiros, de diversas linhas terapêuticas, e a gente vai estar, inclusive, colocando vivências, meditações, então vai ser uma parte teórica, uma parte prática, vai ser maravilhoso. Uma parceria do Momento Despertar com o Pontos de Luz, terapeutas da nossa querida Cristina Sá. Beijo, amiga, nossa irmã portuguesa. Então, vou deixar o link também aqui para vocês. Se inscrevam, porque, olha, gente, são 2 dias incríveis. Você pode fazer da sua casa, qualquer lugar do mundo. Vai valer muito a pena. São vários portais que vão ser abertos ali. Eu tenho certeza que muitos downloads serão feitos. Então, meus amores, muito obrigada por vocês terem vindo. Tá, espero que vocês tenham curtido. Eu amei. Que bom. Então, voltem sempre à casa de vocês. Sim. Amei. Gratidão, amiga. Obrigada. Gratidão vocês que estão aí. Curta, compartilha, deixa o like, faz pergunta. Eu quero deixar uma última frase. Sim. Olha, gente, para a gente terminar. Não espere por uma crise para descobrir o quanto que a sua coluna é importante na sua vida. Para a sua vida, né, Paula? Isso aí. Ela que nos trouxe aqui agora, né? Exatamente. Bora treinar. Meus amores, muito obrigada pela companhia, pela parceria, pela audiência.
Lembre de dar aquele like mega ultra importante, como a Paula muito bem lembrou agora há pouco. Compartilhe, porque eu tenho certeza que esse vídeo aqui, esse programa vai ser extremamente útil para muita gente. E claro, comente, porque o que for importante, com certeza, vai ter muita gente aí brincando e tal, eu sei, mas tem muita gente séria que vem aqui, inclusive, contribuir nos comentários, e eu sempre valorizo muito isso, nós aqui fazemos a nossa comunidade, e o que for que a gente não souber assim responder, eu corro lá para a doutora Josiane, eu corro para a Paula e peço para elas orientarem e a gente volta aqui. E, aliás, se gostaram da participação delas, escrevam, voltem, que aí eu convenço elas a virem de Santos de novo aqui novamente, tá bom, meus amores? A gente se vê então no nosso próximo episódio do Despertar com Tati Pinheiro, sempre às terças-feiras, 12h30, horário de Brasília. Beijo, beijo! Fui!